Bom dia, queridos irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amados, eu estou aqui hoje mais uma vez para levar até você um vídeo de estudo, uma palavra de estudo. E é com muita satisfação, é com muito prazer, com muita alegria, mas também com um grandioso temor que eu estou aqui gravando esse vídeo. Porque eu vou mais uma vez falar sobre o Espírito Santo, sobre o gracioso Espírito Santo. Na semana passada nós demos uma introdução no estudo, nós falamos quem é o Espírito Santo e hoje nós vamos falar qual é a função do Espírito Santo. Por que Jesus enviou o Espírito Santo? Amém? Eu quero mais uma vez pedir a você que esteja compartilhando os nossos vídeos, que esteja comentando os nossos vídeos, que esteja se inscrevendo no nosso canal, levando outras pessoas a se inscreverem e, mais uma vez eu te peço, deixe o like. O like é muito importante para o nosso trabalho. Cada vez que você acessa aí o like, você está mostrando para o YouTube que você está gostando do nosso trabalho. E isso é muito importante para nós. Amém? Bem, sem mais delongas, vamos ao estudo. E eu quero mais uma vez te dizer que nós vamos usar diversos textos da Bíblia. Eu não estou aqui para levar até você um estudo de axiologia. Eu acho que é isso ou eu acho que é aquilo. Eu quero te mostrar tudo dentro da palavra, através da palavra, porque todos os estudos que eu tenho lançado nesse canal e que se nome de Jesus Cristo eu vier a lançar, todos eles vão ser baseados na palavra. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Na semana passada nós aprendemos que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo é uma pessoa. E como Deus e como pessoa, ele tem as suas funções. Quando Deus arquitetou a salvação do homem, quando Deus fez o plano de salvação do homem, Deus enviou os patriarcas, Deus enviou os juízes, os reis, os profetas, Deus enviou anjos e enviou até o seu próprio Filho Jesus. Todos eles vieram dentro de um projeto, dentro de um plano de Deus para a salvação do homem. E de todos eles, Jesus cumpriu com a sua missão com total excelência. Jesus realizou o projeto, o plano de Deus com total excelência. Mas antes de voltar ao Pai, antes de subir aos céus, ele disse que ia nos enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para concluir, para completar o projeto de Deus até a volta de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Qual é a função do Espírito Santo? A primeira função está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 8 ao verso 11. O texto fala que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como que o Espírito Santo convence o homem do pecado? Ele simplesmente nos convence, nos mostrando quem somos, nos colocando diante da nossa realidade, nos mostrando quanto nós somos falhos, quanto nós somos pequenos, quanto nós somos pecadores, nos mostrando quanto nós dependemos de Deus. Então, a primeira função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pode ter um grande pregador, um pastor com uma ótima oratória, um padre com muito conhecimento, um guru, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. A segunda função, João 16, verso 7. Ele veio para consolar o homem.
É o Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos conforta. Para você ter uma ideia, a palavra consolar no original grego é parakletos, que significa alguém que está ao seu lado ou alguém que sofre com você. Ou seja, o Espírito Santo ele veio para nos consolar. Jesus não nos deixou desamparado, ele nos deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar. A terceira função do Espírito Santo também está no Evangelho de João. João, no capítulo 15, no versículo 26, diz que o Espírito Santo vem dar testemunho de Jesus. É o Espírito Santo que testifica em nós as maravilhas que Jesus Cristo fez. É Ele que testifica em nós que Jesus veio para nos salvar, que Jesus se entregou por nós para nos salvar. A quarta função também está no livro de João, no Evangelho de João. João, no capítulo 14, no versículo 26, o Espírito Santo vem para nos lembrar, vem para nos ensinar. Você já viu esse pregador, ou esse pastor, esse padre que fala com uma facilidade, que lembra de diversos textos bíblicos, que fala com muita facilidade? É o Espírito Santo que está trazendo à mente dele a palavra de Deus. É o Espírito Santo que está colocando nos lábios dele a palavra de Deus. Logicamente que a pessoa tem que ler, a pessoa tem que buscar. Então, a partir do momento que a pessoa está lendo, está estudando, na hora da pregação, na hora do estudo, o Espírito Santo vai trazer até a mente dele, até o coração dele, a palavra de Deus. É mais uma das suas funções. A próxima função está lá em Romanos no capítulo 8, no verso 14 ao verso 17. Ele testifica. Queridos, isso é uma coisa muito importante, muito interessante. Hoje em dia tem se levantado diversos falsos profetas, que chega e fala para você: assim diz o Senhor. O sujeito vem, revela a sua identidade, revela o seu CPF, fala do seu passado, fala do seu futuro, mas é o Espírito Santo que testifica se aquilo realmente é de Deus. É Ele que testifica. E você só vai entender, ele só vai testificar realmente em você se você tiver intimidade com Deus, sensibilidade ao Espírito. Se você for sensível ao Espírito, ele vem e testifica se aquilo que tem sido falado, profetizado, é de Deus ou não é. Quero mais uma vez te dizer aonde está o texto, para não ficar dúvida. Romanos, no capítulo 8, do verso 14 ao verso 17. Amém? Bem, a sexta função do Espírito Santo. Juízes, no capítulo 15, no verso 14. Ele nos dá força. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sob Sansão e ele teve forças para matar um leão, para matar um urso. Ou seja, o Espírito Santo nos dá força. Qual é a outra função? A sétima função do Espírito Santo. 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. Ele nos dá coragem. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de fortaleza. O Espírito Santo é um espírito de fortaleza. E ele habita em você. Então, se você está sendo um covarde, um medroso, o Espírito Santo não está em ti. Porque Deus não nos deu um espírito de temor e de medo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. A próxima função, oitava função, Efésios 1, 13. O Espírito Santo, ele te sela até a salvação.
até a volta de Jesus. É como se ele colocasse em você uma marca. Esse aí é de Cristo. Qual seria a marca? O seu brilho. Ele brilha, ele reluz. Ele está em você. E ele é um Espírito Santo. Então, ele vai te marcar, ele vai te selar com as suas ações e com o seu brilho. Amém? Está dando para entender? A nona função do Espírito Santo. Atos no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. O Espírito Santo, ele transforma a vida do homem. Esse texto lá de Atos diz que no dia de Pentecoste, quando os homens foram cheios do Espírito Santo, que eles começaram a falar em outras línguas, algumas pessoas vendo aquilo, levantaram e diziam: olha, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Pedro se levanta para defender aqueles homens e diz: não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é que foi profetizado lá no livro de Joel, eles estão sendo cheios do Espírito Santo. O mesmo Pedro que alguns dias atrás tinha negado Jesus por 3 vezes, ele se levanta para defender aqueles homens. Por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre a vida dele e transformou a vida dele. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que se dizem ser cheias do Espírito Santo, que falam em línguas estranhas, que revela, que profetiza, que rodopia, que planta bananeira. Mas se a vida dela não tiver transformada, se ele realmente não tiver sido transformado, você pode ter certeza que aí não é um Espírito Santo. Aí é o espírito de engano. Porque o Espírito Santo de Deus transforma. A 10ª função do Espírito Santo. Mateus no capítulo 5, no verso 3 diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito. A palavra humilde no grego é ben-ruah, que quer dizer soprado pelo Espírito. Ou seja, só vão para o céu, só vão para os braços do Pai aqueles que forem soprados pelo Espírito, aqueles que forem conduzidos pelo Espírito. Amém? Só os humildes de coração. Bem-aventurados os humildes de espírito. O Espírito Santo te dá humildade. Por mais que você possa ser conhecido, eloquente, por mais que você pregue todos os dias, por mais que você seja usado, em você tem que ter a humildade de saber que você está sendo usado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que vai te conduzir, te levar até Deus. Amém? Bem, vamos mais uma. 11ª, se eu não estou enganado, né? Joel, no capítulo 2, no verso 28, diz que o Espírito Santo te dá dons, que o Espírito Santo te dá profecias, que o Espírito Santo te dá visões, que o Espírito Santo te dá sonhos. Ei, na outra aula nós aprendemos que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, ele está agindo na sua vida. E muitas vezes ele fala com você através de sonhos, através de visões. Muitas vezes ele te dá dons de profecias, ele fala através de você. Essa é a função do Espírito Santo: te conduzir, te usar, te encher, te preparar para chegar até os braços do Pai, te preparar até a vinda de Jesus, até a volta de Jesus. Amém, queridos? Deu para você entender um pouco sobre as funções do Espírito Santo? Você quer mais detalhes? Quer se aprofundar mais? Quer que eu grave um vídeo explicando mais algum dessas funções com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes? Deixa aí o seu comentário. Vou fazer isso com o maior prazer. Desde quando eu iniciei
trabalho com os vídeos, com os devocionais e agora com os estudos, a minha função, o meu objetivo, o meu desejo é simplesmente levar até você a palavra de Deus. É simplesmente abrir a sua mente, o seu coração, através da palavra de Deus. Não estou aqui para angariar fundos, não estou aqui para te levar para a minha igreja de maneira nenhuma. Só quero abrir a sua mente sobre a palavra de Deus. Então, se você quiser saber um pouco mais, quer uma explicação melhor, deixe seu comentário. Eu vou, na medida do possível, te responder com o maior prazer. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a sua vida poderosamente nesse dia. Com o amor do Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor alcance você nessa manhã. E que o Espírito Santo de Deus possa cumprir na sua vida as funções dele. Que ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que ele possa te consolar, que ele possa te confortar, te fortalecer, te dar ânimo, te dar coragem e que ele possa te conduzir até os braços do Pai. Amém? Fique com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.